Fala pessoal, e hoje nós vamos ter mais um videozão de bate-papo com o motorista, entrevistando um cara que já rodou com carro elétrico, já rodou com carro híbrido, a combustão, já dirigiu em várias cidades do Brasil e é um cara que eu admiro muito porque sabe fazer conta e é muito honesto nas opiniões dele. E ele colou aqui em São Paulo, veio pra cá num carro elétrico, tá abastecendo o carro dele. E a gente vai revelar com quem a gente vai conversar no vídeo de hoje. Nós vamos falar com o Rafa, Monster Driver, que tá aqui, ó. Ó o cara aí, ó. Ó o brabo. Opa! E aí, meu amigo? Fala, meu parceiro. Aí. A gente vai fingir que foi surpresa, mas nós já combinamos que nós estamos de microfone, né? Aliás, esse microfone aqui não vai tirar sarro da gente. De pelinho. É, de pelinho, é meio esquisito, mas pelo menos o áudio é de qualidade. Fala, meu irmão, e aí como você tá, velho? Que satisfação te conhecer pessoalmente. Quanto tempo trocando ideia e nunca deu pra se encontrar, né, irmão? Cara, bastante tempo, hein? Faz mais de anos já que a gente troca ideia. E você veio a São Paulo e quando você veio eu não tive a oportunidade de falar contigo, né? Eu vim umas 2, 3 vezes aqui. Mas cara, aí, ó, mais passagem. uma hora vai acontecer, né? E aí, me diz aí, cara, tá aqui em São Paulo, vai no Resenha, é isso? Vou no Resenha agora às 14 horas ali, legal. Pra bater um papo com o Éder, com o Ronaldo ali, né? Aí, pessoal, já aproveita, cola no Resenha pra assistir também. Vai estar lá o videozão do Rafa. Cara, e aí, parando aqui pra dar aquela carregada na pilha? Pois é, cara, carro elétrico você tem que ter um planejamento diferente, né? Hoje, e você tá com carro alugado, essa fase aí? Carro alugado, porque assim, ó, eu tive agora, graças a Deus, o Instagram tá crescendo, o canal tá crescendo, então aparecem algumas parcerias. Sim. E surgiu uma oportunidade de uma parceria com o Eletroposto. Que legal. E aí eu falei, cara, como é que eu vou divulgar um eletroposto se eu uso... Eu tenho um Toyota Yaris, né? Sim, ó, que legal. Então, cara... O que eu falei pra vocês, o cara que tem experiência com carro híbrido, elétrico, combustão, em várias cidades do Brasil. Rodei, cara, rodei João Pessoa, Nordeste, Recife, Fortaleza, Maceió, Porto de Galinhas. Muito legal. Cara, foi isso legal é muito pra caramba, velho. E aí você falou, como que eu vou falar de algo que eu não tô usando? Que eu não tô usando. Pô, é uma sacanagem. Cara, eu não sei você, mas tudo que eu ofereço no meu canal pra galera, eu tenho que estar usando, eu tenho que saber o que é. Então o cara, ó, tem uma parceria disso. Cara, deixa eu usar, deixa eu ver como é que é. Se for bom, se for bacana pra galera e pra mim, a gente divulga. Porque eu acho que tem que ser um ganha-ganha. Toda parceria tem que ser ganha-ganha, todo mundo tem que ganhar. Cara, e vamos ser honestos, ninguém consegue trazer uma narrativa não verdadeira por muito tempo. Você vai mentir pra um cara, pros motoristas de aplicativo que estão na rua? Não, o cara sabe. Vai falar que é bom o negócio e não é, não tem como. Mas tudo isso a gente vai falar. Primeiro eu quero mostrar o carro do nosso amigo aqui. Sujo pra caramba. Sujo pra caramba, mas normal, não tem problema nenhum. É um Dolphin, carregando ele. E aí, o que você diz sobre o Dolphin aí? Cara, quem vem pro elétrico não volta mais pra combustão, Daniel. É absurdo, cara. Não é só questão da economia. A economia é surreal, né? O meu custo com o Yaris ficava em torno de 65 centavos, 60 centavos o quilômetro rodado. Cara, no Dolphin ele cai pra 15 centavos e eu carrego na rua. Eu não carrego em casa. Mas na rua tem que ter isso aqui, planejamento. Porque, por exemplo, a gente tá aqui, ó. Você tem um Dolphin. Tem outro carregando. Outro Dolphin carregando. Outro Dolphin esperando. Na verdade, o Dolphin ali é colega nosso, né? Ele aí, ó. Ele carrega em casa. E aí, dá um salve. Qual é o seu nome, mano? Eu sou o Gerson, moro aqui em São Paulo no Black. Já participei de live com o Rafael várias vezes. Tá aqui fazendo... hoje... Tá fazendo suporte aí, gravando os bastidores aí. É isso aí. Mas legal, cara. E aí, vamos lá, meu amigo. Vamos pra esse bate-papo aí? Bora lá trocar uma ideia. Então vamos lá. Vamos dentro do carro um pouquinho pra mostrar como que é? Vamos lá. Depois a gente dá um rolê aqui. Deixa eu só ajeitar a aquele bagunça videozão aqui. como a gente sempre grava. Olha, mano, você tá doido, ó, o cara... Eu trouxe guarda-roupa. O cara que tá viajando é assim, não tem jeito, né, irmão? Não. É outra pegada, né? É isso aí. Presentinho pros meninos. Ô, louco, hein? Aí sim, hein? Bom, eu conheço esse carro, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Tem, ó, você vê que é porta-treco pra tudo quanto é lugar. Tapetão Fica da à vontade, Capaz, olha aí, ó, tapetão, tablet. É igual tablet, cara. É a mesma coisa do tablet. Quem trabalha com tablet, o bacana acostuma a trabalhar com tablet. É foda trabalhar com celular depois, cara. Cara, eu acostumei, cara. Foda, e olha como ficou bacana aqui, ó. Eu coloquei esse suporte aqui, a galera sempre pergunta, ó. São 2 suportes de imã. Pô, legal, e cara. o que acontece? Eu coloco ele aqui em cima
Não interfere em nada, né? Não me atrapalha, entendeu? Não mexe no original. Não Não. precisa de colocar em cima da multimídia Não. que pode dar um problema no futuro. Porque aqui, às vezes, se eu quiser usar o Waze aqui, eu posso usar. Normalmente eu deixo aqui a energia fantástico, usando. E aqui eu deixo os 3 aplicativos também. E... A senha do cara não pode mostrar. Né? Ele pega a mãe mal, né? Ó. Aí queima o filme, velho. Aí você deixa os aplicativos aí. e aí eu deixo os 3 aplicativos aqui. Lá Sim. em Curitiba agora a gente tá com um aplicativo local, cara, que é esse aplicativo Rua aqui, muito bacana. É mesmo? De Curitiba, um Legal, aplicativo aí, ó. local, Vamos bem apoiar os bacana, aplicativos local aí. com uma taxa fixa, não trabalha com dinheiro. Olha aí que beleza. Cara, hein? não Raro, trabalha hein? com dinheiro, cara, é o que a gente mais queria, Cara, né? que legal. O passageiro paga no cartão, Daniel. Então, cara, é muito bacana. Aí fica aí, ó, dividido. Pô, bacana, hein, cara. Gostei, hein? Não, fica show de bola, né? Aí funciona bem. Mas vamos lá, o nosso papo vai ter o carro elétrico, mas eu quero falar um pouquinho, começar. Quem é o Rafael? Pra quem não conhece. Bom, eu trabalho, o aplicativo já tem 4 anos, né? Eu sou professor de Excel, Olhei. então eu venho da área de exatas, gosto muito de cálculo e, cara, como acho que a maioria dos motoristas, né, Daniel, eu caí porque eu fiquei desempregado. Perfeito. Tipo, época da pandemia, veio aquela coisa arada tudo, eu caí no aplicativo como uma opção para fazer uma fonte, na verdade era a minha única fonte de renda, porque eu não queria mais voltar da aula, sabe? Sei, isso foi quando, mais ou menos? Cara, foi 2020, 2021, 2021. fevereiro de 2021. Já tinha passado a pandemia. Pós-pandemia. Foi bem no final, tava naquela que abre e fecha Sim. tudo, abre, fica uma semana fechado, daqui a pouco... Então eu digo que eu peguei a pior fase, cara, dos aplicativos, porque, tipo, não tinha corrida, você ficava 2 horas, pegava verdade. corrida de 10ão. É verdade. Não tocava nada, não tinha ninguém sair de casa. Lembra que Perfeito. isso era só Sim, algumas sim. classes, né? Pessoal enfermeiro, Era médico. só trabalhava pra comprar uma Cara, mistura. era puxado. E tipo assim, e pior que era o começo, então eu não tinha noção de custo, não sabia e tal. E aí você deve ter vivido aquela parte assim, empolgação, frustração, que é bem comum. Sim. Porque no começo você não sabe de custo, como você mesmo já falou. é E aí bem qual difícil. foi a sua percepção nos primeiros anos ali? Cara, eu levei 1 ano. Eu digo que eu levei 1 ano assim, estudando a plataforma, aprendendo a fazer dinheiro. Porque eu já tinha um cara que fazia grana, né? O cara que Sim. me colocou, ele fazia grana. Ele fazia 14, fazia 13. Um colega que... Um colega meu que me Perfeito. colocou no aplicativo. E o pior mês dele, quando eu entrei, que eu perguntei pra ele, cara, qual que é o teu pior mês, o mês mais fraco? Ele falou, cara, eu não baixo de 12 mil de faturamento. Mas trabalhando pesado. Ele trabalha praticamente quase que todos os dias. Hoje ele ainda trabalha? Hoje ele não trabalha, hoje faz black, tem carro alugado e tal. Perfeito. Mas daí eu percebi, eu comecei a tentar identificar o padrão. Por que um cara faz e outro cara não faz? E eu percebi que é parte de disciplina e o planejamento. Então ele tinha uma tabelinha onde ele colocava lá quanto ele ia fazer cada dia da semana, já sabia quanto ia fazer na semana e no mês. Então ele já sabia que aquele mês ele ia trabalhar X dias para fazer X valor. Tá. Não tinha surpresa. Então você organizava já a sua rotina de trabalho, os seus horários e ia pra pista. Exato. E aí você começou trabalhando mais de noite, madrugada? Eu lembro que eu vi você trabalhando madrugada e tal. Eu tinha medo de trabalhar na madrugada quando eu comecei. Tinha medo. Cara, meu horário tipo era 10 da noite, assim, eu tinha medo pra cá. Eu travava, assim, caraca. E Curitiba não é perigoso, Curitiba é de boa, cara. É de boa. Só que eu travava. No começo eu não tinha coragem de trabalhar à noite, então eu trabalhava só de dia. E aí com o tempo você vai perdendo aquele medo, você vai pegando mais confiança. E aí às sextas-feiras eu gosto de começar meio-dia e tocar até as 4, 5, 6 da manhã. E no sábado começar ali 4 da tarde e vou até as 6, 7 da manhã. Você vai procurar pegar os horários que paga melhor no KM, melhor demanda, por hora, né? E você começou com que carro? Cara, eu comecei com Gran Siena. Gran Siena. 0 km, a mulher tinha comprado pra alugar, então o carro bebia pra caramba, eu não sabia, carro pesado. Cara, eu pagava só o aluguel da semana e o combustível e sobrava uma merrequinha, assim, eu não tinha noção, eu não enxergava exatamente quanto que sobrava pra mim. Entendi. Depois que eu comecei a gerar minha planilha, criei uma planilha pra eu entender. Não sabia o que era custo, então tipo, você ganhava, tô ganhando R$500 por dia, achava que era só gasolina. Aí depois você foi começando a entender. Na época, Daniel, era trezentão que a gente fazia. Trezentão, A né? meta era trezentão. Você fazia trezentão, você ficava feliz. Você fazia feliz. 250, 260, Porque começou 270. na pandemia, né? Verdade. Quando eu batia 300, eu lembro que tinha vídeo E do você Ian. vai mostrar o quê? As suas planilhas aqui, é isso? Cara, É legal, isso é legal, cara. Isso aqui que é o meu planejamento. Isso aqui Olha aí, eu hein? faço um planejamento. Ô, legal. Como é Mês, legal cara. você ter a tela grande, o tablet, é isso, cara. Isso Essa aqui é a parte que é top legal. pra caramba, né? Você tá Isso aqui doido. é a meta que eu planejei fazer no mês de junho. Gente, ele tá fazendo isso
no WAD. Da BYD. Não é no tablet. Não é no Olha tablet, isso não. aqui, cara, que fantástico, cara. Que da hora. No original do carro. É. Pra fazer isso, tem que fazer alguma uma mutreta aí ou não? É assim Aqui mesmo? o que o pessoal faz? O pessoal desbloqueia a tela do BYD, Sei. o pessoal coloca um pendrive, desbloqueia a tela do BYD, e aí eu consigo colocar o que eu quiser no BYD agora. Ui, que como, se fosse legal, cara. como se fosse um tablet aqui. Eu consigo Até colocar se você YouTube, quiser fazer Netflix. isso, dá pra fazer esse mesmo sistema da Uber nele ou não? Dá pra Com as colocar. 3 telas. Aham. Dá, Que dá legal, pra colocar hein? o que quiser. Virou um tablet, Daniel. Mas aí será que perde a garantia ou não, fazendo isso? Então, já conversei com alguns Porque como vendedores. você é alugado, né? Então. Eu já conversei com alguns vendedores, os caras falaram que de boa. Entendi. Só que já teve usuário que falou assim, moço, Cara, os caras que falam que legal, não hein, recomendam. velho? Mas já tem vários fantástico, assim, hein? nunca teve problema. Ó, bom, vou recapitular aqui. Então aqui é os dias que você trabalha, Isso, as suas folgas, exato. o quanto você faturou por dia e aí você Por já semana, faz e aí o planejamento é, da semana. Daí conforme a semana vai passando, eu vou preenchendo o que eu fiz, né? Então dia 2 eu fiz 700, rodei 320 km, em 8 horas, fiz 2 corridas, que é um particular que eu tenho pra Ponta Grossa. Olha aí, tá vendo? Que legal, cara. E aí não trabalho na terça e na quarta. E aí na quinta trabalhei, já fiz 300, então eu marco aqui. E aqui ele mostra o painel, ó. Olha aí, hein? Cara, que legal, hein? E aí o painel eu consigo ver bem certinho, né? O que eu planejei, cara. quantos por cento que eu já fiz. Você tem um esqueminha que você dá. Eu vou dar uma força pro colega. Você vende também, né? Vendo Se quiser essa comprar planilha. isso aí. No... Eu tenho um link lá no meu Instagram. Você Eu vou consegue deixar o encontrar lá. link nesse vídeo aqui. Vamos se ajudar aqui, não é verdade? Vamos ver se ele vende umas. Ó, eu achei. Então, o negócio bom aqui, rapaz. É, porque Negócio bom, hein? aqui eu consigo ter uma noção, Daniel, que eu acho muito importante, é isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Quantos dias eu trabalhei, a média de faturamento por dia, Olha que quantos legal, dias cara. faltam para acabar o mês e a média por dia que eu tenho que fazer para bater o que eu quero lá, os 11 mil. Que você já botou a meta ali. Exato. E você que faz isso aqui porque você é um professor de Excel. Sou professor de Excel. Olha aí, tá vendo? Sou professor de Aprendeu? Excel. O professor Então- de aluguel, ó. Professor de Excel, trabalhando com motorista de aplicativo e ter uma planilha. De quer planejamento dizer, e coisa controle boa. financeiro. Mas a gente já tá pulando as etapas do nosso bate-papo. Vamos lá. voltar lá atrás. Tava falando do primeiro carro. Primeiro carro. Então eu Aí- comecei com esse carro. Você não tinha isso ainda. Não tinha. A planilha eu criei por necessidade minha mesmo. Você Foi falou, pra mim. cara, eu tô fazendo errado. Eu vou fazer o. Eu queria correto. enxergar exatamente tipo, o que eu gastei de combustível, o que eu gastei do carro, do aluguel, o que sobrou de fato daquele valor que eu fiz. Na época pra com carro entender. próprio. Carro próprio. Na ok? época era carro alugado. Ah, você começou com carro alugado. Carro alugado. O Gran Siena Então, era alugado. Ah, tá, era alugado. Depois do Gran comprou. Siena, esse meu colega, o Igor, ele comprou um Kwid para me alugar. Perfeito, Porque o Kwid era mais econômico. entendi. O Kwid fazia 15, 16, cara, E era aí absurdo. E na sua cidade, lá Curitiba, Eu morava, plano, eu né? morava no meio do mato, que eu falava pra galera, eu morava nas cavernas, eu morava na região metropolitana, aí vem uma outra história, né, que Sim. eu comecei na região metropolitana e eu não conseguia acompanhar o Igor. O meu KM ficava muito ruim, porque pra sair de casa, eu saía com Entendi. corrida tipo de Já 1,10, você já saía na 1,20, eu desvantagem. saía devendo já, sabe? Entendi. E pra voltar pra casa, ou eu voltava na lata 30, 40 quilômetros, ou eu tinha que ficar lá 2 horas direcionado esperando, recusando todas, esperando tocar uma corrida pra minha casa. Bom, a gente tem muito assunto pra gente conseguir abordar, vou ter que pular algumas etapas. Aí beleza, então você acertou, errou, aí você foi lá, fez a planilha e viu onde você estava errando. Sim. Aí você identificou o problema. Identifiquei o problema. Qual foi o problema que você identificou? Cara, porque como eu não tinha nenhum controle, o que você fazia, eu não sabia quantos por cento ficava para mim. E eu comecei a identificar com o carro alugado que eu conseguia ficar ali com 65, 60, 55% do que eu faturava era líquido. Aí eu consegui enxergar o meu líquido. Bacana. E detalhe, você trabalhando nos melhores horários, porque você já tinha todo um suporte de um colega que já estava no ramo. Sim. Porque às vezes um colega vai olhar o vídeo aqui e vai falar, eu vou trabalhar, vou ficar com 65% do que eu faturo, mas o cara vai trabalhar no horário tudo errado. Aí pode até inverter, ele pode ficar só com 40% de repente. A maioria, Então, eu depende digo muito. que fica aí com 30, 35% do que fatura, acaba Olha ficando aí. com líquido. Tá vendo? Só que os caras não enxergam isso. Não enxerga. Não enxergam isso. Eu percebi, Daniel, que a forma mais fácil do cara gerenciar, a galera vai ficar brava, mas é o carro alugado. É. Porque o carro alugado, você sabe exatamente o teu custo fixo. Não, isso é verdade, eu concordo. Com o carro financiado, o cara se perde. É, porque ele verdade. não sabe quanto o carro gasta de manutenção, ele não tem ideia da depreciação do carro. Porque você pega vamos pegar o exemplo, teu carro Corolla, você pegou o teu carro, você vai ficar quantos anos no carro? 4, 5 anos? Quantos km você vai rodar? O carro, Quanto que você vai vender o carro depois? zero, ele é mais fácil porque você tem que fazer as revisões.
Então você ou faz ou perde. Mas você acha que todo motorista calcula faz, todas as revisões? não faz. Eu vou fazer X revisões por ano. Ó, o que eu mais escuto assim, carro é zero é bom porque não gasta nada. A cada 2 meses eu deixo R$1.000 quase de revisão. Então é 400 a 500 reais por mês. Essa sem conta contar o pneu que uma hora eu vou ter que trocar. Vai ter que trocar. A diferença é que no fim o carro próprio vem com troco porque você tem o carro. Mas se você quer elaborar um salário, o carro alugado, ele se torna mais fácil de gerenciar. Beleza. Não tô falando que ele é melhor, tô falando que é mais fácil de gerenciar. Sim, essa é a palavra. Beleza, ponto. Então, não vou entrar no mérito de qual é melhor, mas mais fácil de gerenciar. Exato. Mas você tem o seu carro hoje. Hoje eu tenho meu carro tá alugado. Como eu falei, eu aluguei. Eu tenho um Yaris, né? O primeiro carro que eu comprei, na verdade, foi para fazer black. Porque quando eu comecei a gerar conteúdo e tal, beleza. Eu pensei que, cara, eu preciso de um carro para fazer black, para entender todas as categorias. Porque com o black você tem tudo que você pode rodar em todas, né? E aí eu comprei o Cruze. Perfeito. Comprei o Cruze. Só que aí depois eu acabei indo para João Pessoa, fui rodar em João Pessoa por questão de saúde do meu filho. Eu tenho um filho autista. E ele foi para as férias lá na casa da minha sogra, do meu sogro, que é lá em Fortaleza, na verdade. Só que Fortaleza é perigoso, Daniel. Fortaleza é muito perigoso, não tinha como rodar em Fortaleza. E eu acabei indo para João Pessoa por indicação dos seguidores. Cara, vem para cá, você vai gostar. E João Pessoa é maravilhosa, que cidade bonita, cara. É qualidade de vida. Qualidade de vida absurda. E meu filho desenvolveu muito. Que bom, ele até, na época ele não estava falando e tal. E, porra, Curitiba é frio pra cacete, né, cara? Ficar trancado dentro do apartamento, criança com 3 anos. Aí ele foi pra lá, porra, praia, piscina. Aí minha esposa, dá dó de voltar com ele. Eu falei, então não volto que eu tô indo. Cara, por filho a gente faz tudo. Aí na época você... Minha vida tava ótima em Curitiba, Daniel. Tava tudo funcionando. Eu tinha comprado o Cruze, eu tava morando bem, tava tudo funcionando, assim. Cara, tá bacana, tava engrenando, sabe? Eu falei, cara, vou ter que largar tudo isso aqui pra começar tudo do zero, numa cidade que eu não conheço ninguém. Perfeito. Cara, como é que vai ser isso aí? Mas como pra ele era melhor, e foi melhor, ele desenvolveu, começou a falar. Hoje meu filho, cara, completamente de boa, vai pra escola, tudo, muito feliz sabe? por você, tá cara, muito legal. 10. E aí a gente foi, só que daí chegou em João Pessoa, eu tive um problema com o carro, porque lá não tinha como rodar com Cruze, porque lá não tem black. Ou seja, era muito custo. Já vamos lá. Em Curitiba, comparando, a maioria do meu público é de São Paulo. São Paulo, sim. Mas vamos pensar assim. Se você hoje roda no Black e já tem dificuldade em São Paulo, Curitiba já é mais difícil ainda. Difícil. Porque não tem a demanda que tem aqui. E tem muito motorista. Tem muito motorista e pouco passageiro em comparação a São Paulo. Exato. E São Paulo a tarifa paga melhor. Que a gente já mostrou aqui, ele mesmo ele já falou. Sim. Imagina ele ir para uma cidade que... menor ainda. Zero demanda de Black. Não tem nem Black. Não tem Black. Aí você teve que pensar em vender o carro, tinha 2 problemas lá em João Pessoa. João Pessoa tem a parte da orla, que é tudo bonitinho, só que daí saiu da parte da orla, vai pra Zona Sul, você tem as ruas, cara, muito esburaqueada. E o Cruze, ele é baixo. E pra ajudar, o cara deu uma porrada na traseira do Cruze. Aí eu falei, cara, eu vou vender esse carro. Aí eu troquei. E aí eu pensei num carro pra eu fazer X e Comfort. E aí você foi pro Yaris? E aí eu fui pro Yaris. Bacana. Aí eu fui pro Yaris. Cogitou na época e quase pegou um carro elétrico ou não? Na época, que teve quase, né? Foi o boom do BioID, né? E aí o que eu pensei? Falei com minha esposa, a gente já sabia que não ia ficar em João Pessoa por muito tempo. Falei, cara, a gente vai ter que voltar para Curitiba. Se eu comprar um elétrico, impossível de elétrico para voltar para Curitiba. Sim, você já pensou até na questão do deslocamento. Eu falei, cara, eu vou ter que mandar de cegonha, eu vou gastar mais. Lá não tinha estrutura para carregar. Onde eu morava era um shopping hotel que fala, né? Sim, perfeito. E lá não tinha como eu carregar também. Entendi. E não tinha estrutura. Falei, cara, Ou seja, não dá pra comprar carro elétrico não lá. era a hora do carro elétrico ainda. Não era a hora do carro elétrico. Aí voltou para Curitiba, trabalhando em Curitiba, até que veio a oportunidade de você ingressar nessa parte do carro elétrico híbrido e você vai trazer um conteúdo. Antes, a gente vai se aprofundar nesse assunto. Eu quero fazer uma pergunta seguinte: você já rodou em quais cidades até hoje? Até hoje eu rodei Floripa, eu vou começar do sul subindo, tá? Então Floripa, Ponta Grossa, Curitiba, São Paulo. Fiz uma corrida, conta? Não conta, não conta. Aí eu subi, lá em cima eu rodei em João Pessoa, Recife, que é do ladinho, Natal, Porto de Galinhas e Fortaleza.
Muito mais no Nordeste. Muito né? mais no Nordeste. Quer dizer, da região, digamos assim, você não chegou a rodar São Paulo e Rio ainda. Ainda não. Então, quer dizer, você não tem essa referência. Rio eu tenho certeza que eu não vou rodar, não tenho coragem não. Não Tem que ser muito local. Então você não tem essa referência do que é uma metrópole. Eu estava conversando com um colega desse tamanho, com questão de black, de categorias mais. Cara, eu vejo as corridas que vocês pegam, cara, não tem lá. Tá. Falando de Nordeste, Curitiba, Florianópolis, qual é o seu raciocínio sobre o que é trabalhar com motorista de aplicativo e o que é sobreviver com motorista de aplicativo, o que é corrida ruim e o que é corrida boa? Caraca, hein? Boa pergunta. Porque você rodou em várias situações. Sim. Cara, hoje, Daniel, eu vejo que a maioria dos motoristas, eles sobrevivem por falta de planejamento e disciplina. Porque ninguém vai te acordar cedo para você sair da cama. Se você tá frio, tá com preguiça, não sei o que, o cara não consegue fazer dinheiro porque ele não tem disciplina. Tá fraco, porra, não tá tocando. Aí o cara vai para casa, ele desiste fácil. E no dia que tá muito bom, o cara bate a meta dele, em vez dele esticar até 0 as horas, ele acaba parando com a meta batida lá de 500, 600 reais num sábado, numa sexta-feira muito boa. Então ele não enxerga a visão macro, esse é o meu ponto de vista. Então por isso que eu acho que a maioria dos motoristas apenas sobrevive. Uma por falta de planejamento, falta de disciplina e por não enxergar o que realmente está acontecendo. Entra num ponto interessante. Por que você fala que o carro alugado é mais fácil de fazer o gerenciamento? Porque o cara tem que pagar o boleto do carro. Ele vai se obrigar a pagar. E ele é pagar. obrigado a trabalhar. Exatamente. Então senão ele desiste rápido. Exato. Então o cara que tá com o carro alugado, ele tem a água, bate na bunda dele mais toda rápido, semana. Toda semana. Né? Então isso é um ponto também. E aí, como você rodou em muitas cidades, você teve o raio-x entre uma cidade que paga um KM muito ruim. Muito ruim. Por exemplo, qual a cidade? Cara, ó, o Nordeste em geral paga menos. Paga menos. Porque o custo de vida no Nordeste é mais baixo também. Certo. Então, João Pessoa, cara, eu posso dizer para você que 90% da população lá dos motoristas reclama e diz que não tem como fazer um KM bom. Porém, tem uma pequena parcela de motoristas que eu conheci. Ontem mesmo, tá vendo um rapaz lá, o Ítalo. Cara, o moleque, ele fechou ontem, ele fechou 2,90 km. Só que quando você fala isso para um motorista de lá, ele não quer nem aceitar que isso é possível. Mas para ele fazer isso, ele tem que fazer corrida... 50 corridas. 50 corridas, tipo corrida... curta. Ó, vou falar para vocês. Quem tá aí, acompanha o vídeo que eu gravei aqui em São Paulo. Fazia tempo que eu não rodava no X. Eu rodei no pior semana do mês passado. Eu identifiquei, sem dinâmico, sem promoção, aqui em São Paulo, as melhores corridas eram entre R$8 e R$13. Então eu identifiquei aqui em São Paulo isso. Essa semana já não vai ser essa semana com o dinâmico já muda. Então provavelmente esse motorista identificou lá que a corrida boa se é a de 5, por mais que a gente fale para não fazer, é a de 10, é a de 12, e aí ele faz 50 corridas num dia. Ele faz 50 e aí o KM dele fica bom. Fica 2,90 o KM dele. Olha aí. Então cada região tem uma realidade diferente, é isso? E a galera quer pegar a corrida longa. Só que as corridas longas, elas não têm volta, porque a cidade é pequena. Sim. E além de ela não ter volta por a cidade ser pequena, ela tá pagando mal o KM. Então o cara se estrepa, o cara, fiz R$400 em 10 horas. Mas rodou 380. Fiz 20 corridinhas só que ele rodou aí seus 350. Então, por exemplo, quem tá em São Paulo não vai conseguir entender essa realidade, que é bem diferente. E aí dessas cidades que você rodou, qual a melhor que você acha? Curitiba, sem dúvida. Curitiba, sem dúvida. Floripa, cara, é muito difícil de rodar lá. Eu rodei em Floripa no Carnaval, tô alta demanda, Floripa tal. tem a região ali... Continente, tipo aí, continente, ilha, né? Tem muita região que você vai acabar indo pra... Morro pra caramba. Morro, e acaba indo pra áreas, tipo, que só tem moradia, tipo, de sítio, né? Tem isso também, né? Floripa é bem diferente, paga mal o KM. Tem uns caras que fazem um KM muito bom, mas também tem aquela coisa. O cara tem que fazer bastante corrida curta e ele tem que saber aproveitar todos os horários de pico. E tá muito bem posicionado. Já conversei com um colega lá que trabalha em 3 até 4 horas de pico. O cara trabalha 2 horinhas e vai pra casa, 2 horinhas e vai pra casa. Porque é tudo... Gente, lá você trabalha, aí você vai pra tua casa em 15 minutos. É perto, não é igual aqui que é longe, né? Então assim, não tem nem semáforo em algumas regiões. Então, interessante. Então nós fizemos um raio-x sobre onde você trabalhou. Agora a gente vai entrar na parte interessante, que é a experiência que você teve com carro elétrico e híbrido. Quais foram os carros que você já trabalhou? Cara, carro elétrico eu rodei com o Dolphin e carro híbrido eu rodei com o King. Beleza. Os 2 carros que eu rodei, híbrido e elétrico. Beleza. Então você teve a experiência
do carro que hoje é um dos carros mais comercializados e de um carro que começou devagar, mas que agora tá vendendo muito bem, que é o King. No começo teve aquele lance, porque o carro veio tinha que ser muito mais barato que o Corolla, mas pouca gente entende o que o King proporciona também, né? Que é um baita carro. Não, ele é um baita carro, não é verdade? O King ele tem um espaço interno muito bom, a dirigibilidade dele é excelente, é um carro forte, um carro potente. Tá. Ele carregado, ele te dá autonomia de 116 km para você rodar só no modo elétrico. Aí. Então você consegue ativar um botãozinho ali, o EV, e você roda só no elétrico. Perfeito, isso é muito bom. Depois você pode voltar para sua casa. Quem trabalha em horário de pico, volta para casa, espeta ele no 220, ele vai dar lá umas 2 horas e meia, 3 horas, carrega 100%, você vai ter mais 116 de autonomia. Bom, aqui tem uma coisa interessante que eu já vou mostrar para vocês. É todo o tempo que ele gastou para ficar carregando, ou seja, ele não está aqui para dizer que o carro elétrico é melhor, que é bom, que é os mil maravilhas. Ele está aqui para dizer a experiência dele, inclusive os perrengues que carregar na rua, né? Tem inclusive perrengue. isso. Mas vamos lá. Qual você prefere hoje? Você teve as duas experiências. Qual você tivesse que escolher um dos dois, o elétrico ou o híbrido, e por quê? Depende muito da proposta. Se eu pensar só na questão de aplicativo, eu quero o melhor carro pro aplicativo, sem sombra de dúvidas, para aplicativo o Dolphin GS é a melhor opção, por questão de economia. Perfeito. Eu fiz as contas, que sabe que eu planilho tudo isso aqui, então eu fiz as contas para quem roda 5.000 km no mês em 5 anos, a economia de combustível comparado ao custo que eu tinha com o meu Yaris, meu Yaris faz 10 km com litro e eu gastava 6,5 a gasolina, tá? Então assim, lá é mais caro que aqui a gasolina também. É verdade, bem mais caro. Então a comparação de custo, de economia só de combustível, sem falar de manutenção, só o combustível dá 190 mil reais de economia em 5 anos para quem roda 5.000 km por mês, né? Só combustível. Só o combustível, eu fiz essa conta aí. Vamos lá, recapitulando. Você roda 5.000 quilômetros por mês, 60 mil quilômetros por ano, multiplica isso por 5 anos, só de combustível dá esse valor que ele falou. Essa diferença. Então já pagou o carro. Já pagou o carro. Beleza? Agora, o cara não tem onde carregar. Então, aqui em São Paulo, eu não teria carro elétrico se eu não pudesse carregar em casa. Concordo. Porque aqui em São Paulo, a gente está carregando aqui num dos mais baratos, aqui é 1,80. Tem lugar que é 2,20, 2,50, 2,30. Pra valer a pena, você tem que pagar tipo R$1,10, R$1,20, que é o que paga em casa, né? Eu pago lá em Curitiba R$1,27 o quilowatt no eletroposto da EcoForte, que é o mais barato de Curitiba, 1,27. Então assim, só pra você ter uma ideia, hoje eu saí de casa, eu tava com 30%, eu carreguei até 100%, eu gastei R$41. Perfeito. Para carregar 32 kW. E lá tem esse problema aqui, ó, igual o cara aqui, ó. O cara tem um Renault Kardian, que é um carro a combustão, e ele vai parar aqui na vaga de carregamento. Só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Não é elétrico? Não, não é. O Renault Kardian não. Não, você tá brincando que ele vai fazer isso. É verdade. Ele não vai fazer isso. Mas é bom avisar ele. Avisa ele aí. Eu vou até baixar aqui. Opa, tudo bom? Tudo bem? Vai carregar também? Não, esse aqui não. Não, é que aqui para elétrico, o cara vai carregar, que o senhor vai acabar ocupando. São 2 vagas para elétrico aqui. Não tinha visto, desculpa. Eu achei que era só. Obrigado, valeu. Isso aí, gente, tá vendo? A gente ainda foi maneiro. Os caras não olham, cara. Absurdo, é que aqui é um madeiro, cara, né? E acontece muito isso da briga, cara, em shopping. Cara, mas vamos lá. É horrível. Continua. E pode acontecer isso, tá? Pode acontecer. Já pensou? Então, assim, Daniel, pela experiência que eu tive, tá? Aqui em São Paulo eu não teria carro elétrico se eu não pudesse carregar em casa. Em Floripa, mesma coisa. Se eu não pudesse carregar em casa, eu não teria carro elétrico, porque lá também a estrutura é ruim na rua. E Curitiba é um dos melhores lugares, dizem. Curitiba, como eu falei pra você, eu peguei esse carro pra galera não entender. Pô, mas por que você alugou um carro? Porque apareceu uma proposta de patrocínio para carro elétrico. E para eu poder... Ó, quase 100% já, quase 100%. Olha lá, hein, que beleza, hein? Então assim, para eu poder falar sobre o eletroposto, falar para vocês, carrega aqui porque aqui é bom, eu tinha que saber se é bom mesmo. Eu não entendia nada de carro elétrico, então eu aluguei o carro para entender o mercado e para poder estar divulgando ali, fazendo o meu trabalho. Então lá em Curitiba sai nesse valor aí. Curitiba 1,27. Em casa sai na casa qualquer pessoa? Qualquer motorista aplicativo, você faz um cadastro. Cara, é muito barato. Ó, só pra você ter uma ideia, eu gasto em média R$40
para rodar o dia inteiro, para fazer 600, para fazer 500, para fazer Vale 700. muito a pena. Então, Curitiba hoje, o motorista que alugar um carro elétrico vale a pena. Vale a pena. Só Cara, tem a consegue. logística, que aí vai entrar nesse ponto. Que qual foi o tempo que você perdeu Carregando. carregando? Então vamos lá. Então tá aqui, Aí tem, ó. tem um detalhe bem bacana, Daniel. Aqui são as horas? As horas, ó. 25 horas, é O isso? mês de março, pode ver que aqui tem 3 meses aqui, ó. O mês de março é o primeiro mês que eu trabalhei, então eu não sabia como carregar o carro. Então o que eu fazia? Eu chegava lá e deixava até 100%. Só que como você pode perceber aqui, ó, esse aqui é um eletroposto de 60 kW. Ele já cai a potência. Só que ele cai a potência. Eu sei porque eu já trabalhei. Ele carrega 45, quando ele chega a 90, 80% ele cai. 85% ele cai vai para baixar, 20. Ou 24. seja, para carregar esses 8%, 10% demora muito tempo. É, É exato. isso? Então, e eu não sabia disso. No começo eu deixava até 100%. E aí eu fui pra Floripa, conversei com o rapaz e falei, cara, mas carregue só até 85%, que você já vai ter a autonomia que você precisa e você não vai perder tanto tempo. Olha o que aconteceu quando eu aprendi a carregar o carro direito. Não carrego mais 100%. Top, hein? Ó, em março eu carreguei 765 kW, 36 vezes que eu parei para carregar o carro. Uma vez por dia, praticamente. Gastei 25, teve dia que foram 2 vezes até, duas né? vezes. Deu 25 horas e 27 minutos. Olha aqui, ó, 7,65 para 25 horas e 27 minutos. Gastei R$861. No mês. Rodei 4.806 km. Perfeito. Beleza? No mês de abril, eu já parei, já entendi que eu não precisava carregar de 100%. Então eu já comecei a carregar o carro até 85% para não ficar perdendo tempo. Perfeito. Olha a diferença, caiu pela metade, caiu para 12 horas. E você economizou mais também. Gastei menos. Rodei menos também, mas a proporção, quando você pegar aqui 12 horas, é metade, menos da metade. O custo por km tá aqui, ó, 25. 25. Quanto que tá lá em março? 18 18, tá centavos. mais barato, tá menos. Porque aqui aqui eu rodei mais, Você fiz rodou mais grana, Você tal. fez mais grana, você fez a comparação de faturamento versus beleza, entendi. E aí abriu 25 centavos. É. Então veja só, no caso dele, rodando com carro alugado, o custo tá variando entre Ó, o mês de maio. ó, maio 15 e outra, você tá usando que você tá colocando o seu uso para ir para passear, para tudo, pra é passear, tudo. tudo. Não tá é só separado, o custo não. do KM que nem a gente faz no vídeo quando grava, ó. Não. Porque é muito baixo, Daniel. Então, tipo assim, eu faturei tanto, gastei tanto. Não, mas aí você não colocou o que você usa para ir no mercado, no shopping, Levar passar o filho com a pra família. escola, passear. Então o seu custo real é entre lazer e trabalho 15 centavos. 15 centavos. Com carro alugado em Curitiba, que paga bem baixinho. Se fosse em São Paulo, ia dobrar. Se fosse em São Dobrar. Paulo, isso aqui é para 30 e poderia, em alguns casos, chegar a tipo 40 centavos. Sim, com certeza. Que eu trabalhei com carro elétrico e o custo do carro elétrico ele é igual ou maior do que o carro híbrido. E eu E isso acredito é o que eu mesmo. falei. Isso eu já Acredito falei mesmo. nos vídeos. Então, carregar na rua, Aqui não compensa. eu compraria o híbrido. Sim. Carregar em casa, o elétrico. O elétrico. Agora vamos lá, você falou que para trabalhar, o elétrico. Agora, o cara que gosta de usar para viajar, pra ter liberdade. Aí assim, ó, eu compraria, na verdade eu vou comprar um carro híbrido, porque eu gosto de viajar, gosto de pegar a patroa, pegar meu filho, pegar a estrada, e o carro elétrico ele te trava, o carro elétrico é só para cidade. Quer dizer, Esquece. carro só pra elétrico cidade. é pra trabalhar. trabalho, é trabalho. Tem que pensar que é uma ferramenta de trabalho que vai ter um custo baixo. E além do custo ser baixo, Daniel, tem algo que é fantástico. Você já trabalhou com elétrico, sabe disso? Que olha só, Não tem silêncio. barulho. Isso é muito bom. Cara, a acústica desse carro é maravilhoso. Então você trabalha o dia inteiro, você não fica cansado mentalmente com aquele barulhão, com trânsito, barulho. Não tem isso. Então essa é uma grande Tomar vantagem. cuidado para você não atropelar alguém, porque o pessoal se joga na frente, que não escuta, né? Tem uma grande vantagem que é a questão do silêncio, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Vamos sair do carro um pouquinho para ver ele. Bom, aqui você mostrou isso aqui, que é a parte bacana. Se tiver mais alguma coisa, você mostra daqui a pouco. Ó, 97 tá quase acabando, hein? Quase acabando, 5 minutinhos. Ó, vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho com ele sobre o King. Vamos falar um pouquinho sobre o King? E eu sou proprietário de um Corolla. Eu sei do híbrido, mas é bem diferente, né? Quando você foi pro King, o King é um carro, eu já dirigi ele uma vez, ele é forte. Canta até pneu. Sai com ele. Sai de lado. Os Né? caras... E o que você achou do King? Cara, eu sempre fui fã do Corolla. É um carro que eu compraria até conhecer o King. Então assim, lógico que Toyota é diferente, pessoal. A gente está falando do BYD, Toyota, não tem comparação e tal. Mas quando a gente fala em ferramenta de trabalho,
o King, ele tá na frente do Corolla. Por exemplo, se fosse alugar o Corolla e o King, você alugaria o King, tipo isso. Porque o custo do King vai ser muito mais baixo pela questão do motor elétrico dele, me dá 116 km de autonomia. E o torque fortíssimo. Não, ele é forte pra caramba. Quer dizer, por exemplo, por que o Daniel não comprou o King? Vamos lá, eu vou aproveitar esse assunto. Primeiro, na época, não tinha o King, estava sendo lançado o Dolph Mini. Aham. Na minha casa não dá para carregar, eu moro num apartamento que tem rodízio de vaga. Uma vez por ano troca de vaga. Então tem que ter uma convenção. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, porque no futuro eu já parei até para pensar nisso. Esse é um dos motivos. Segundo, que aqui em São Paulo atualmente não paga IPVA do Corolla, mas uma hora vai voltar a pagar porque tem uma regra. Agora, King, carro por carro, eu dirigindo, ele é muito mais forte, gente. Não, ele é muito mais forte. 235 cavalos. E a suspensão do Corolla é melhor, eu não comprei também porque eu pensei assim, o lançamento, Corolla é mais baixo. se eu bater o carro, vai demorar para chegar perto. Tem isso também. Tudo isso eu parei. Mas hoje, já... Com o volume de carro vendido... junho de 2025, eu não sei não. Se não fosse a isenção do IPVA, eu iria de King porque ele é mais econômico. Eu até digo para quem está pensando em pegar, espera para sair a nova versão do King 2026, porque ela vai vir com o ADAS 2, que é o piloto autônomo, né? Então, correção de faixa, frenagem, e tá, vai ser melhor. Dizem que a bateria vai ser maior também, vai ter mais autonomia. Vai ser um pouco mais, então deve ser mais caro também, né? Provavelmente, mas hoje o King, o top de linha já está na casa de 164. Cara, mas é muito mais barato que o Corolla. Então, Corolla 200, 200. 180, eu paguei 186 com desconto. E uma coisa que você tem que pensar, né, Daniel? Os dois vão te trazer o mesmo faturamento. Então você tem que analisar a questão de custo mesmo. Então vamos lá. A pessoa que comprar um King, mas não tem onde carregar, dá pra fazer o mesmo sistema com o Corolla ou mitos e verdades? Dá. Porque tem gente que acha que se não tiver que espetar em casa, não dá. Não, é que assim, ó, a diferença do híbrido plug-in é que ele te dá essa condição de você carregar ele. Você vai num supermercado, deve ter supermercado aqui com um eletroposto de graça, que você vai lá e carrega lá, porque é carga lenta, né? Vamos então, resumir, é como se desse um upgrade no Corolla. É como se o Corolla tivesse uma bateria ou desse um upgrade nele. Eu rodei com ele, Daniel, sem carregar, para ter uma noção também de custo, sabe? Sem carregar, o carro era zero, não estava macio ainda. Sem carregar, ele fez na casa ali de 16, 17 km com litro. Carregado, o motor elétrico, eu fiz uma viagem de 115 para ir, 115 para voltar. Com ele carregado, ele fez 49 km com litro. Então muita coisa. É absurdo. Mas assim, isso é uma coisa que já foi no extremo, né? A mesma coisa que eu falar que eu faço 25 no Corolla, que eu já fiz até 30 no Corolla. Sim. Mas o normal do Corolla é 18. O que você acha que é o normal do King carregado? Ó, pra quem usa o King direto, tem alguns colegas que usam o King no dia a dia, ele vai fazer na média ali de 25, 20, 28, vai depender muito de se o cara carrega em casa ou não carrega. Vamos colocar um número polêmico, 24. 24. Número que muita gente gosta, 24. Então só aí já são uma média de 5 quilômetros de diferença por litro, que eu vou dar diferença pro Corolla. Se você esticar isso ao longo de 5 mil quilômetros, mesmo o Corolla com isenção de PVA, fica pau a pau. Tem que fazer eu falo para o seguinte, sempre que você for fazer conta, faça conta a médio e longo prazo. Você está pegando um carro, cara, no mínimo 2 anos com o carro, 3 anos, então faça essa conta de 2, 3 anos, quanto você vai rodar em 2, 3 anos, quanto você vai economizar de combustível. Para cada um tem uma situação, cada um vive uma vida diferente, um custo diferente. Legal. Então não existe uma regra, o melhor é esse. Para você pode ser. Para o Daniel, nesse momento, foi o Corolla. Pode ser que amanhã ele mude de ideia. Isso que você falou é muito interessante, então vamos lá. Por isso que nem todo mundo tem que sair com... eu vi esse vídeo, agora eu vou comprar um carro elétrico. Não, gente. Tudo tem o seu tempo. Na sua cabeça, sendo conservador, quem você acha que deveria comprar um carro elétrico e híbrido sendo motorista de aplicativo? Eu vou complementar essa informação, vou deixar você falar primeiro. Tá, vamos lá. Carro elétrico. O cara que roda bem. O que é rodar bem? 6 dias por semana, 10 a 12 horas por dia. Ou seja, você vive do trabalho. E aí você tem um faturamento legal, com custo baixo, e você vai conseguir ver esse dinheiro, porque você não vai ficar 30% do que você fatura no posto de gasolina.
Então a médio e longo prazo, como eu falei, você vai ter mais grana no bolso. No caso do híbrido, é o cara que já pensa em executivo, pensa em viagem. Boa, falou o que eu ia falar. Aí é outra pegada. Esse carro aqui, esquece, não é executivo. Você não vai pegar cliente particular para ficar viajando com um carro desse. Pode até acontecer, como eu tenho um cliente particular que leva para Ponta Grossa. Você vai ter cliente particular, mas não cliente executivo. É diferente. Entendeu? O King, o King é o Corolla, ele já tem uma presença diferente. Eu vou dar uma dica, eu fiz um vídeo anteontem, e teve um colega que ele tem um Corolla Cross, e ele falou que faz corridas para captar clientes. E ele falou que ele prefere as curtas, muitas corridas. Por que ele prefere as curtas? Porque quanto mais passageiro, mais oportunidade. Mais oportunidade de você ter cliente executivo. E ele pega gente da Toyota, Honda e tudo mais. Então, para executivo seria o King. Pra executivo perfeito. É o King. Agora vamos lá. Eu vou complementar essa informação. Você está aí 6 meses de motorista de aplicativo, 1 ano. Você ainda não teve uma batida no teu carro, você ainda não teve uma dor de barriga, não ficou doente. Eu não sei se você é o cara mais indicado para comprar um carro. Por quê? Porque você não viveu os altos e baixos. Eu costumo dizer, como eu fiz um vídeo no meu canal, que quem compra um Corolla híbrido igual o meu hoje, as pessoas que eu conheço que estão felizes são aquelas pessoas que já foram, já desistiram, já voltaram para o CLT, voltaram para o aplicativo, já trocaram de carro um monte de vezes. Quer dizer, o cara já calejou e já está decidido. Eu quero continuar sendo motorista de aplicativo, eu quero fazer executivo. Você acha que o cara que vai comprar um carro desse, ele já tem que estar com a cabeça dele definido que ele quer continuar? Porque se não é melhor alugar? Cara, eu penso que o motorista tem que pensar em ser profissional. Em todas as profissões, você vai ter aquele cara que é amador, faz o biquinho, faz um extra, e tem aquele cara que se profissionaliza, que é o cara que vai a cada 2, 3 anos troca de carro, é o cara que vai pensar num carro elétrico, vai pensar num carro híbrido, porque ele já sabe que tem uma constância, não é uma novidade, não é agora que vai botar na planilha. Então é profissional. Eu acho que a palavra é essa, é profissionalizar a profissão, sabe? Motorista profissional. Olha, o cara tá no estica, hein? Olhando aqui, ó. Cara, a gente abordou muitas coisas. E no final desses bate-papos que eu faço, eu sempre gosto de abordar 2 assuntos. O primeiro assunto, eu vou falar os 2, a gente vai ir na ordem. O primeiro é o que você diria para quem está começando no aplicativo e como ele tem que trabalhar. E o segundo vai ser qual o recado que você manda para 99 Uber, para os aplicativos. Aqui vai ter o microfone aberto para você falar o que você quer. Então vamos lá. Vamos lá. Então uma dica para quem está começando. Primeira coisa que você tem que fazer, saiba o seu custo. Seja com carro alugado, seja com carro financiado. Faça as contas para você saber quanto custa a sua diária. Você tem que saber isso. Você vai rodar 200 km por dia. Quanto você gasta para rodar 200 km por dia? Com a diária do carro e com o combustível. Perfeito. É o primeiro ponto. E depois, se planeje. Faça um planejamento para o dia, para a semana, para o teu mês, para o seu ano. Tem muito motorista que não sabe quanto vai faturar no ano. É importantíssimo você saber quanto você vai faturar esse ano. Para projetar até mesmo os sonhos, né? Sim, seus sonhos. Cara, você quer tirar umas férias, porque aqui a gente não é CLT. Você não vai ter férias, você não vai ter 13º. Então, se você não se programar, se você não se planejar, esse trabalho você não vai gostar. Porque você vai se frustrar mais cedo ou mais tarde. Tá, e aí, complementando o que você falou, no dia ruim, tenha persistência. No dia bom, aproveita. Beleza, então basicamente é isso. Só para finalizar em relação a isso também, por mais que você consiga fazer dinheiro no aplicativo, não dependa 100% dos aplicativos, não tem uma única fonte de renda. Nem que for você botar uma lojinha no teu carro, já é uma fonte de renda. Cara, quanto mais fontes de renda você tiver, melhor. Então busque alternativas, busque mais fontes de renda. Não foque só em uma coisa, não coloque todos os seus ovos no único cesto. Eu conheci um colega esses dias que ele está trabalhando com um corretor de imóveis também. Então ele faz aplicativo corretor de imóveis, já conversei com pessoas que são vendedores. Hoje você tem como fazer vendas online. Sim. Então é meio que por aí, beleza? Exato. Agora sobre a parte que eu gosto muito de perguntar é o seguinte. Ele vai mandar um recado, o moço vai falar o que ele quer falar para Uber e 99. Se ele pudesse mandar um recado para Uber e 99, qual recado você daria? Uber e 99, o que nós precisamos empresas humanas, enxerguem o motorista como um ser humano e não como apenas um número, não como apenas gado.
Hoje o que as plataformas fazem é explorar o motorista. Vamos arrancar o máximo quanto ele pode suportar. A hora que ele quebrar, pegamos outro. Eu acho que isso é um sistema muito errado, né? Essas taxas abusivas da plataforma. A Uber, tanto a Uber quanto a 99, ela não dá voz ao motorista, ela não escuta o motorista, né? Ainda, nós estamos em 2025, cara, a gente trabalha ainda com dinheiro. Quantos motoristas perderam a vida por algo tão simples, que é só tirar o dinheiro da plataforma? Tirem o dinheiro da plataforma, já é um começo. Coloquem uma taxa fixa, já é alguma coisa. Agora a gente trabalha sem saber quanto vai pagar de taxa para Uber. A gente trabalha com o passageiro que vem aqui, coloca para a próxima. Quantas brigas acontecem, quantas pessoas sofrem com questão de dinheiro no aplicativo, né? É uma coisinha simples que poderia ajudar muito a gente. E é muito interessante o que você falou. Como o motorista vai se organizar financeiramente, principalmente quem está começando, se ele não sabe nem quanto que eu ganho por KM dele. Então a Uber e 99 faz de propósito para a maioria ficar no sistema vicioso. Eles manipulam com as taxas, né, Daniel? Hoje tem muito motorista que está começando, ele tem medo das taxas. Galera, caguem para as taxas. Não olhe para a taxa de aceitação da Uber. Não importa a sua taxa de aceitação da Uber. Você não vai ser bloqueado por taxa de aceitação. Não, e tem gente que tem esse medo. O cara acha que vai ser bloqueado por conta de taxa de aceitação, acha que vai deixar de receber corrida. Não. Eu não vou receber corrida porque minha taxa está ruim. Tem motorista que está com taxa de 3%, 2%. Eu conheço com 1% e recebe corrida. Cara, muito legal o nosso bate-papo. Obrigado. Acho que vai agregar, né? Agregar muitos assuntos. Estou deixando o link da planilha do Monster. Cara, eu acho que vale a pena. Pensa aí direitinho. Não é propaganda não, é que ele é meu amigo, eu acho que ele merece, porque o cara que trabalhou para fazer uma planilha que pode agregar e pode ajudar você a saber o seu custo, merece aqui uma força também minha aqui no canal, não é verdade? Valeu. Mas é isso, meu irmão. Cara, fica com Deus, manda obrigado. Um salve pra galera aí, te seguir também. Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu quero agradecer ao Daniel aqui pelo espaço aqui. Me sigam nas redes sociais lá, @MonsterDrive no Insta e no YouTube também, Monster Driver. Tem bastante conteúdo lá com informações, mas essa parte de cálculos que eu gosto bastante, que eu acho que isso que acaba ajudando e agregando na vida dos motoristas. Forte abraço aí. Isso aí, meu irmão. Tamo junto e esse foi mais um vídeo. Valeu!